Irmãos, olha só, esta campanha que fala-nos sobre o profeta Elias, a história de Elias, de fato, é uma história bastante conhecida. Eu acredito que todos que aqui estão, salve aí os novos convertidos, talvez não tenham ouvido ainda falar. É o pastor Wagner que está ali, né? Deus abençoe, pastor. Salve os novos convertidos que talvez ainda não tenham ouvido falar sobre o profeta Elias. Mesmo assim, eu acho muito difícil, que a história de Elias serviu de inspiração para grandes escritores compor livros extraordinários. Um exemplar que eu acredito que todo cristão deveria ler, um livro de Leonardo Ravelin, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Ele falava há mais de 50 anos atrás e parecia que ele conhecia a história da igreja moderna. E ele fala um pouco sobre a história de Elias, né? Ele pergunta onde está o Deus de Elias e ele questiona onde estão os Elias de Deus. E é muito interessante, né? Então, essa história de Elias serviu de inspiração para livros, serviu de inspiração para músicas. Quem não viu ou cantou músicas sobrenaturais com grande essência, falando sobre a história de Elias e os profetas de Baal? Também é de grande inspiração para temas de campanhas, de congressos, né? E várias outras coisas. Obviamente, pastores já usaram esse texto bíblico para doutrinar a sua igreja. Pregador, então, pregar nesse texto bíblico é um dos textos que enche os olhos do pregador, porque a história é interessante, emocionante e nos faz ter aqui bastantes lições. Os filhos de Israel estavam de uma maneira desordenada. O líder da época era o rei Acabe. E Acabe se casa com Jezabel. Jezabel era sacerdotisa de Baal, filha de Etibaal. Esta mulher era perversa, assassina de profeta. Sua doutrina era uma doutrina diabólica, uma doutrina satânica. E esta mulher influenciava o seu marido a adorar outros deuses, a se prostrar diante de outros deuses. E quando nós temos um líder de uma nação que não teme a Deus, um líder de uma nação e sua esposa que não temem ao Senhor, isso é perigoso, porque a liderança, por incrível que pareça, influencia muito. Partimos de um princípio religioso. A Bíblia diz que como é o sacerdote, é o povo. O sacerdote acaba gerando um espelho na igreja, um espelho na congregação. Se o sacerdote é vivo, a igreja é viva. Se o sacerdote é avivado, a igreja é avivada. Se o sacerdote é frio, a igreja é fria. Se o sacerdote está em pecado, a igreja se enche de pecado, e assim vai, né? Como é o sacerdote, é o povo. E a liderança de Israel é uma liderança profana, uma liderança corrupta, uma liderança que se inclina para o mal e patrocina o mal. O que esperar de uma nação que o seu líder principal é alguém que influencia o mal e patrocina o mal? Obviamente, nós vamos ver o mal. Um exemplo, existem nações que, infelizmente, os líderes maiores se alianciam com facções criminosas. Os líderes maiores, eles são terroristas, eles são narcotraficantes, e daí vai. Então, o que esperar de uma nação dessa? Obviamente, nós vamos ver bastante coisas ruins, nós vamos ver essa nação quebrar, porque aonde o mal chega, né, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Mas nessa ocasião, o povo se rebelia contra Deus, o povo está contra Deus. Há uma nação corrupta, uma nação depravada, uma nação imoral, e de repente o profeta Elias aparece com uma pregação,
curta e edificante. Uma pregação pequena, porém muito produtiva. Ele chega e simplesmente ele libera uma palavra profética. Olha só, deixa eu falar um negócio para vocês. A partir de agora, enquanto eu não voltar aqui para profetizar que o céu vai cair água, não haverá chuva nem orvalho em toda face da terra. Olha só, não é que Elias, eu já vi muitos pregadores interpretar esse texto de forma errada, dizendo que a palavra de Elias tinha poder. Não, a palavra de Elias não tinha poder. O que Elias está falando ali não é que enquanto eu não falar, enquanto eu não profetizar, as coisas não vão acontecer. Não, até porque quando ele volta para dar notícia que vai voltar a chover, ele fala, olha, ele diz a Obadias, diga a Acabe que Deus vai mandar chuva sobre a terra. É sobre o Deus de Elias, não é sobre Elias. Elias é um instrumento de Deus. Ele está profetizando. Agora compreenda-me, não era mais fácil Elias chegar e dizer, a partir de agora vai chover? Seria mais fácil. A partir de agora, para vocês entenderem que Deus é Deus em Israel, porque Baal está dizendo aí, e Ázera, que são os deuses do sol, da chuva, da fertilidade, etc. Mas eu vou provar para vocês aqui. Era bem mais fácil Elias chegar e dizer, olha, a partir de agora vai chover, e chover. E eu não vou longe, uma vez eu e um amigo chamado Pablo, viajamos para o estado da Bahia, lá na cidade de Salobro, Bahia, próximo ali a Canarana, a cidade de Feijão lá, chique, por ali, naquela região. E nós chegamos lá, tinha mais de 7 meses que não caía chuva. E nós fomos em uma vigília, eu e esse amigo meu, estávamos há 4 dias orando e jejuando. Meu amigo abriu as portas lá e começou a gritar, Deus, manda chuva, o povo aqui está precisando de chuva. Ele, vamos orar, Gabriel. Nós começamos a orar para Deus mandar chuva. O pastor admitiu para nós, que olhou para a gente e falou, esses meninos é doido, eu trouxe uns meninos para vir pregar aqui na nossa igreja. Mas quando a gente chegou lá na vigília, caiu uma chuva terrível, e o pastor testificou, ele falou, gente, eu pensei que esses meninos eram só uns meninos doidos, porque eles chegaram, eu falei que aqui não estava chovendo faz tempo, e que a gente estava precisando de chuva, e eles começaram a orar para chover, e começou a chover. Pastor Antônio Porfírio, lá em Salobro, Bahia, ele lembra dessa história, aleluia, eu não preciso inventar testemunho, não preciso disso, eu já prego a palavra, e a palavra por si só ela faz efeito, mas isso aconteceu. Então Elias podia facilmente chegar e proclamar que o céu iria se abrir naquele momento e Deus iria mandar chuva. Mas a grande verdade é, o Deus que tem a chave de Davi, a chave dele abre e ninguém fecha, mas ela também fecha e ninguém abre. 2 Crônicas 7:13. Todo mundo aqui conhece o 14, né? Mas o 13, ninguém, uma grande parte, nem lembra o que está escrito no 13. 2 Crônicas 7:13. Mas está escrito, se eu fechar o céu, peraí, nós cantamos tanto, que se abra os céus, o céu vai se abrir. Nós falamos, nós pregamos, nós profetizamos sempre que o céu vai se abrir. Mas a grande verdade é que Deus não tem interesse em abrir céu para uma geração que não teme a Ele. Para uma geração depravada, corrupta, imoral, entregue ao pecado, irmão. Eu não quero dizer aqui que cristão não peca. Cristão peca. A grande verdade é que não há quem não erre, diz a Bíblia. E aquele que diz que não peca, está mentindo, é um mentiroso. E o diabo é o pai da mentira, e os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então não há quem não peque. Nas 10 virgens, a Bíblia diz que todas elas adormeceram. Ou seja, não foi só as loucas. As prudentes também cansaram, também adormeceram. Ou seja, crentes também pecam. E qual a diferença do cristão salvo para o cristão profano, ímpio, moral, condenado aos quintos dos infernos? A diferença é que nós até erramos, sim,
estamos taxados ao erro. Essa carne nossa é pecaminosa. A gente peca às vezes, a gente se questiona igual Paulo, que orienta a igreja a ser imitador dele como ele era de Cristo. Este homem que está dizendo, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo, já ele está escrevendo: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Nós vamos ver uma hora ou outra alguém errando, um cristão errando, um cristão falhando, mas o que acontece? Ele se arrepende, oh glória, ele não peca com felicidade. Ele não é amante da maldade, do erro, não, aleluia, louvado seja Deus. Ele até peca, mas ele se arrepende, ele se prostra, ele pede perdão. E a Bíblia diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos no céu um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados, não só dos nossos, mas de todo mundo. Então somos falhos, frágeis e pecadores. Somos, mas somos lavados e remidos e santificados e justificados no sangue derramado na cruz. E o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho 19 anos que eu aceitei a Jesus e todo dia Jesus vai melhorando um pouquinho. Aí melhora aqui, despenca ali, aí melhora ali, despenca lá e melhora lá. E você vai ver que é uma guerra. Quem dera, eu disse esses dias em uma pregação, quem dera se a gente fosse salvo, entregasse a vida a Jesus e virássemos anjos. 90% dos problemas seriam resolvidos, porque anjo não se casa nem se dá em casamento. É uma das maiores guerras de algumas irmãs para servir a Deus, é o casamento. De alguns homens para servir a Deus, é o casamento. É difícil ser crente e ainda ser esposo. É difícil ser crente e ainda ser esposa. Porque as regras para ser uma mulher virtuosa vai contra tudo aquilo que as mulheres querem fazer. As regras para ser um homem justo, um marido de excelência, que ama a esposa como Cristo amou a igreja, vai tudo contra aquilo que ele quer fazer. Então não é fácil servir a Deus, aleluia, ser um esposo, ser um pai de família, uma mãe de família, mas dá para ser. E nós temos lutado para ser. Então Martinho Lutero, ele até disse que achou que o velho homem havia sido morto e sepultado nas águas do batismo. Mas com o tempo ele disse que descobriu que o velho homem sabia nadar. Então é uma guerra. É todo dia uma luta contra nós mesmos. E tem dia que a gente está, fogo puro. Mais santo do que... Mas tem dia que a gente está, Jesus, me ajuda, Jesus. Não me mata não, Jesus. Eu sei que eu mereço, mas não me mata não. A grande verdade é que é assim. Mas aleluia, nós não vamos desistir. Por quê? Porque Ele nos amou. Mas há uma diferença quando o povo se entrega às trevas, como era o caso dos filhos de Israel na época de Acabe e Jezabel. Os profetas que eram para estar profetizando verdades de Deus se venderam para não morrer, estavam comendo banquetes na mesa de Jezabel e Acabe. Por outro lado, 100 homens de Deus não se venderam, foram escondidos dentro de 2 buracos, 50 dentro de um buraco, 50 dentro de outro buraco, e sustentados a pão e água, no período que o céu se fechou. Porque profeta de verdade, ele prefere habitar dentro de um buraco comendo pão e água, do que se vender por uma oferta fajuta. Eu sei que muitos têm se vendido, mas Deus tem os seus reservados. Também tinha 7.000 que não se prostraram. Elias, ainda Micaías, que estava preso comendo pão e água de amargura, mas não se rendeu ao sistema. E eu sei que Deus tem uma geração que não vai se prostrar, que não vai se corromper, que não vai se render ao sistema. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, escutem
escute, eu vi uma mulher coreana falar algo que me chamou a atenção. Ela disse que há tempos atrás, em uma região da Coreia, onde a igreja era muito grande, tinha muito crente, tinha muita igreja, tinha muitos pastores, entrou lá o avô daquele ditador lá, daquela região. E ele chegou e começou a fazer aliança com os pastores daquela época e começou a dizer, olha, nos ajude a trazer um negócio para cá, é interessante, nós vamos ajudar todo mundo, ninguém vai passar dificuldade, esse negócio se chama comunismo. E os pastores concordaram com ele. E ele disse, quando a gente trouxer para cá o comunismo, vai ficar tudo legal, todo mundo ajudando todo mundo, aí a política não mexe com a igreja e nem a igreja mexe com a política e vai todo mundo viver em paz. Isso a mulher coreana disse. Porém, quando implantaram o comunismo, de um dia para o outro, o ditador mandou enforcar todos os pastores, tacar fogo em todas as igrejas, enforcar as famílias dos cristãos, de um dia para o outro. Hoje estavam vivendo um pentecostalismo, hoje as igrejas estavam tendo livre e liberdade de expressão para adorar a Deus, para adorar, aleluia, do jeito que quisessem, porém de um dia para o outro, aleluia, a perseguição em massa começou. Aleluia, há uns 15 dias atrás, se não me falha a memória, eu acho que menos até, lá na China, prenderam 30 pastores e mandaram assassinar a maioria deles. A perseguição chegou. Se você for olhar na Nigéria agora, nesse momento que nós estamos tendo liberdade para adorar aqui, os cristãos na Nigéria estão fugindo para montanhas, estão fugindo para cavernas, igual a igreja primitiva, está tendo morte em massa. Nós vimos um pastor fazer um vídeo no velório de um monte de cristão que foi assassinado por causa do evangelho. E se eu pudesse dizer algo à igreja brasileira, eu diria agora, alerta emergencial, aleluia, para a igreja, porque a qualquer momento, hoje nós podemos adorar a Deus e às vezes não fazemos com excelência. Tem gente que não vem para o culto porque hoje eu estou cansado, hoje tem a final do Flamengo, hoje tem isso, tem aquilo, e deixa as coisas de Deus em segundo plano. Mas está chegando dias que Deus tenha misericórdia da minha geração e não deixe nós passar por isso. Mas eu temo que daqui a aproximadamente 5, 10 anos nós não possa mais adorar. Hoje alguém tem vergonha de dar glória a Deus alto, mas nesses dias que chegarão e não está muito longe, alguém vai querer dar glória e não vai poder, porque os cultos vai ser na calada, vai ser na escondida. Hoje tem gente que reclama do barulho quando a gente canta, quando a gente adora, mas vai chegar dias, infelizmente vai chegar, em que vão querer adorar, vão querer cantar uma canção, vão querer tocar uma bateria, não vão poder. Mas uma coisa eu tenho certeza: se o Coliseu não parou a igreja, se a Arena do Leão não parou a igreja, se a perseguição papal não parou a igreja, se a Santa Inquisição não parou a igreja, não é agora que ela vai parar. Com instrumento ou sem instrumento, a igreja vai avançar. Dando glória alto ou baixo, a igreja vai avançar. Tendo liberdade para cultuar ou não, nós adoraremos a Deus. Que Deus guarde a igreja. Que Deus guarde a minha geração. Eu temo que se isso no Brasil não acontecer na minha geração, na tua geração, vai acontecer na geração dos nossos filhos. Porque está tudo se encaminhando para a perseguição. Eles já não conseguem disfarçar o ódio que sentem pelo cristianismo. Você viu nas Olimpíadas a menina que, um gesto de amor em Libras, ela disse: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ridicularizaram a menina, queriam punir, eles já não conseguem disfarçar. O mundo já é maligno, odeia o cristianismo, odeia cristãos, e nós sabemos disso. A pregadora dessa palavra odeia é uma palavra, não é uma palavra pesada, porque se eles pudessem, eles assassinavam todos nós imediatamente.
Se eles pudessem, eles nos matariam. E isso não é de hoje, é desde a igreja primitiva. Você vê eles matando pessoas de outra religião? Não. Você só vê morte para cristão. Você só vê perseguição para cristão. Cristão anda armado por aí? Não. Anda, né? Aleluia. Mas essa arma aqui não tira a vida de ninguém, ela dá vida. Você vê cristão fazendo mal para os outros por aí? Não vê, irmão. A nossa vida é orar. Ah, mas tem pastor aí que errou, caiu, pecou. Nós vimos aí pastor, adultera. Isso aí, irmão. Pastor adultera, padre adultera. Isso aí é o ser humano, é a natureza humana. Mas um não pode ser representante dos outros. Tem tanta gente aí que tem uma vida inteira de integridade crente, vai morrer crente, vai para o céu crente, de boa índole, de bom testemunho. Observe estes e fale destes. Não, mas é mais fácil falar de quem pecou do que quem errou. Do que quem está firme aí na presença de Deus. Mas olha só, então o que acontece? Existe uma geração que não se corrompe, existe uma geração que não se prostra. Mas Elias chega e profetiza que o céu vai se fechar. Porque Deus, ele tem interesse de abrir o céu para uma geração que se inclina diante dele. De uma geração que teme a ele. Não podemos ser como Herodes. Herodes, quando foi levado Jesus até ele queria que Jesus fizesse um sinal. E Jesus não fez nenhum sinal diante de Herodes. Por quê? Não foi Herodes que ouviu a mensagem de João Batista e a mulher dele não gostou e mandou matar o profeta? Não foi ele? Ou seja, eu não aceito a mensagem de João Batista, mas quero sinais. Esse é o tipo de Herodes. Você conhece algum crente desse jeito? Não aceita a mensagem de correção, mas quer sinal, quer milagre, quer bênçãos, quer prosperar, mas não quer aceitar uma mensagem da verdade. E muitos assim, e Deus não tem interesse em abrir o céu para uma geração corrupta, imoral. Então Elias chega, senão segundo minha palavra, não cairá chuva nem orvalho. E 3 anos se passam, Elias vai para a caverna, é sustentado por corvos, é sustentado daqui a pouco por viúva. Deus cuida dos seus, mesmo em época de fome, de crise, então não precisa se desesperar. Deus vai honrar os dele, oh glória. Mas chega um momento que Deus fala com Elias: Elias, agora se levante e vai até Acabe e diga que eu vou mandar chuva sobre a terra. E Elias vai. Quando ele vai, ele encontra Obadias. Ele fala: Obadias, vá lá e diga para o teu patrão Acabe, aquele rei ímpio, que Deus vai mandar chuva sobre a terra. Obadias, temendo ao profeta de Deus, ele disse: olha, o que eu te fiz para tu me entregar na mão de Acabe assim? Não teve rua, atalho, beco, valado, que eu não tenha ido atrás de ti, não te achei? Aí tu aparece do nada e manda eu ir lá dizer para Acabe que vai cair chuva? Vai que o Espírito de Deus te toma daqui não sei para onde? Acabe vai me matar. Aí Elias olha e diz: vive o Senhor, rapaz, tu não vai morrer. Vá lá e diga para Acabe que Deus vai mandar chuva sobre a terra. E fala para ele reunir os profetas de Baal, que agora o negócio vai ficar sério. Aí vão para o Monte Carmelo, reúne os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Ázara, ou vice-versa, não me lembro aqui com exatidão, mas é isso. Ao todo 850 profetas contra um profeta de Deus. Aleluia. Eu amo essas coisas de Deus. Por quê? Porque tem gente que se influencia com quantidade. Deus prefere qualidade. É melhor um profeta íntegro do que 850 que estão adorando outros deuses. E detalhe, esses homens aqui, eles profetizavam em nome de Deus, viu? Cuidado com os profetas de Baal. Eles profetizam em nome de Deus.
Eles revelam por aí CPF, identidade, número de de residência, nome de parente, e eu fico vendo um monte de gente sendo enganado por eles. Quando dizem para mim, olha, vai ter um profeta lá que revela CPF, revela nome, revela não sei o quê, eu falo, estou fora, eu não quero participar de um culto como esse. Por quê? Porque eu sei que são charlatões, irmãos. Ah, mas ele revela o profundo. Ah, os pessoal da TIM, da Claro, da Oi e dos bancos também revela do mesmo jeitinho deles. Eles têm os seus dados, tudo. O pessoal que trabalha com banco consignado, então, não, aí é que ele sabe de tudo teu. Sabe de tudo da tua história. Então eles são charlatões profissionais da fé. Pode olhar o intuito deles. Todos esses, eu estou generalizando aqui, que anda por aí revelando CPF, placa de carro, nome de amigo, nome de parente. Pode olhar que todos eles, o interesse deles é lucro. É grana, é dinheiro, eles passam envelope, eles passam voto, as campanhas deles são para arrecadação. Eles são igual aquela menina lá de Paulo e Silas, que adivinhava para gerar lucro. Quando você vê alguém revelando para gerar lucro, não é profeta coisa nenhuma, é adivinho, é profeta de Baal, profetiza em nome de Deus, mas não é Deus que está falando, e no dia do juízo vão prestar contas, aleluia, porque o falso profeta, a besta, Satanás, a morte, quem não foi achado escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então aparte-se deles, não tenha parceria com ele. Pastor, não deixe eles virem aqui na igreja. Eles já vão assim, pastor, deixa eu ir aí, a gente revela isso e isso e isso, aí a gente tira uma oferta aí durante os 3 dias, ou um dia que a gente passar por aí, e o que entrar a gente racha, pastor. E pastor que faz aliança com esse tipo de, aleluia, pilantra da fé, não é pastor não, isso é pastel, não tem dó do seu próprio rebanho, aleluia, sabe que é um enganador, que é um charlatão, mas está interessado em lucrar e lacrar também. Mas Deus ainda tem pastor de vergonha, Deus ainda tem homem de Deus que não faz aliança com esse tipo de povo aí, aleluia, irmão, que haja um cuidado com os nossos altares, aleluia, oh glória, isso é muito sério, irmãos. Cuidado, agora eu creio em revelação. Eu creio em revelação. Eu recebi revelações quando eu não era nem crente ainda. Aleluia. De livramentos que o Senhor me dava, eu creio. Deus falou comigo que eu seria um pregador. Eu morando num barraco de madeira, uma vida miserável, sem estudo, sem nada. E hoje dentro do Brasil só não preguei em Roraima e Acre. Aleluia, Deus falou que me faria um homem de Deus, me daria uma família, mudaria a minha história. Eu creio em revelação, para depois você não sair por aí dizendo, não, o pregador veio aqui e esse pregador é frio, não acredita nos dons. Eu sou pentecostal, irmão. Eu creio nos dons de língua, interpretação de língua, né, dom da fé, os dons de curar, né, o dom da profecia. Eu creio em todos eles, eu creio em todos os dons. E já vi Jesus fazer muita coisa. Então não sou frio. O que eu não posso aceitar é esse espírito de engano que está entrando em muitas igrejas por aí. Mas Deus tem uma geração de Paulo e Silas guardada. Deus tem uma geração de Elias guardada. E estes que vivem de engano não prevalecerão na congregação dos justos. Aí o que acontece? Elias reúne os profetas e faz um desafio. Vocês não dizem aí que são do manto? Vocês não dizem aí que são do fogo? Agora eu quero ver se vocês são do fogo mesmo. Agora eu quero ver se vocês são do manto mesmo. E aqui vai ser diante dos olhos de todo mundo. Então não vai dar para trazer fogo estranho não. Vocês vão clamar a Baal. Se Baal é Deus, vai cair fogo do céu sobre o altar de vocês. Agora, se Baal não for Deus, não vai acontecer nada. E se o meu Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, for Deus, vai cair fogo do céu sobre o altar. Eles olharam e disseram, justo, proposta aceita. Irmão, quem vive uma vida de engano me chama a atenção, porque ele acredita mesmo que aquela enganação que ele faz é verdade. Ele
Eles sabiam que Baal não existia. Eles sabiam que se você perguntar a algumas pessoas aí, porque a maioria das religiões, elas são inspiradas na Bíblia, você sabia disso? Então eles sabem da verdade, mas eles falam uma mentira como se fosse verdade. E eles acabam acreditando nisso. E às vezes nós crentes, irmão, nós falamos a verdade como se fosse mentira. É pesado isso, né? Mas é verdade. E os profetas de Baal, mesmo sabendo que Baal nunca fez nada, estavam crendo que o fogo ia descer. Aí fizeram lá o altar deles e começaram. Caia fogo do céu e não caía. Caia fogo do céu e não caía. Baal mande fogo e não caía fogo. E dá 9 horas da manhã e nada, 10 horas da manhã e nada, 11 horas da manhã e nada. Eles apelam, começam a se cortar. Aleluia. Começam a revelar sintomas de ansiedade, de depressão, de falta de um Deus verdadeiro. Não estou dizendo aqui que a ansiedade, a depressão são coisas de uma pessoa que está possessa ou endemoniada. Não, não é isso. Mas eu estou dizendo que Deus pode curar essa ansiedade. Que Deus pode curar essa depressão. Eu não sei se você tem buscado profetas de Baal. Eu não sei como está a sua vida, mas uma coisa eu quero te dizer. Busque a Deus. Deus ainda é Deus que traz alegria. Deus ainda é Deus que traz paz. Deus ainda é Deus que traz refrigério para a alma. Ele ainda é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele ainda é aquele que disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Ele ainda é aquele do Salmo 4 que a gente pode olhar e dizer: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, ó Deus, me faz habitar em segurança. Ele ainda é um Deus, aleluia, que aquieta a nossa alma quando ela está em desespero, e a gente espera nele, porque dias melhores virão. Então não se desespere, mas também não busque a Baal. E eles começam a se retalhar, a ponto de os seus corpos ficarem tudo ensanguentados, e não acontece nada. E Elias começa a brincar. Baal é um Deus, deve estar descansando, deve estar viajando. Clamem mais alto. E os abobalhados clamando mais alto. É aquela velha história: barulho não traz avivamento. O avivamento traz barulho. O vento veemente e impetuoso barulha. As línguas repartidas como que de fogo barulha. Mas tem muito grito por aí que não tem Deus. Tem muita gente gritando, se retalhando, se jogando, se rasgando. E você vê assim, é só mero emocionalismo. Não tem nada de Deus. Deus não desce, não vem. Aleluia. E Elias está lá. Continuem, gritem, clamem. Baal é um Deus. Pode ser que esteja dormindo, acordem ele. E eles estão lá, clamando, gritando, e nada. Aí dá meio-dia, Elias: olha, deixa eu mostrar para vocês agora quem é Deus de verdade. Eu quero crer que nesses últimos dias Deus vai levantar uma geração de Elias, que vai mostrar para esse povo quem é Deus de verdade. Oh glória! Aí Elias vai fazer algo interessante. Primeiro, ele vai reparar o altar do Senhor. Porque para que caia fogo precisa que haja uma reparação de altar. Quando Ezequias assume o reinado, o templo está fechado. A Bíblia diz que lá dentro do lugar santíssimo estava cheio de imundícia, as lâmpadas apagadas, não se prestavam mais culto a Deus.
que ele faz? Arrasta os sacerdotes e os levitas para a praça oriental e diz a eles: santificai-vos. Para a gente fazer uma limpeza no templo, para a gente restaurar o culto, oh glória, aleluia. Ou seja, para Deus se manifestar, olha o que Deus disse a Josué, aleluia, diga ao povo: santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Quer ver o fogo cair? Repare o altar. Quer ver o fogo cair? Santifica. Quer ver o fogo cair? Te apruma. Aleluia, te ajeita, oh glória. Isso vale para nós pregadores. Quer ver Deus operar? Tenha uma vida de busca, de comunhão, de santidade, de santificação. Aí nós veremos Deus, porque Deus, aleluia, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que Ele faz é reparar o altar. Aí ele manda cavar uma vala ao redor e trazer água. Espera aí, por que água? Porque era o que tinha de mais valioso na época. Havia 3 anos sem chover. Os ribeiros haviam se secado. E quando o ribeiro seca, não adianta cavar poço. Tem gente insistindo naquilo que Deus já tirou faz tempo. A moça está noiva com outro. O rapaz está noiva com outro, já de casamento marcado. E a abençoada está com foto dele. Ora aí, para ele voltar. Né? Ele dá vontade de pegar o cinto assim e falar: vem cá. Aí você respira e fala: calma, rapaz, calma, moça. Ah, mas ele era meu namorado. Acabou, o ribeiro secou, se contenta. Deus tem coisa melhor para você. Se o ribeiro secar, não cabe poço. Eu não estou falando aqui de relacionamento terminado em casal. Não. Casou, tem que permanecer casado. A não ser separação, só violência doméstica, traição. E quando os dois não são crentes e um põe a pressão no outro quando aceita Jesus. E aí, mulher, tu quer Deus mesmo? Sim. Se tu continuar com esse Jesus, eu vou embora. Por vá. Não há Jesus por nada. E a pessoa é abandonada, a Bíblia diz que esse está livre de julgo. Passou daí, só a morte. Ah, engordou, não quero mais. Ficou careca, não quero mais. Ah, ela não é mais assim, bonitinha, igual quando eu... O problema é seu, meu amigo, minha amiga. Vai ter que ficar junto até Jesus Cristo voltar. O negócio por lá de casamento é tão sério que quando Jesus deu uma doutrina sobre casamento, os discípulos disseram: então não compensa casar. E se a gente fizer uma análise bem analisada mesmo, eu não sei se compensa não. Só que, irmãos, família é algo que Deus ama. Família é algo que Deus se agrada. Você vê, a vida do homem é outra depois que ele, né, acerta numa família. Agora, quando ele erra, é por isso que o crente tem que orar, irmão. Que casamento, jovem, você quer casar aí, eu sei que está mais difícil para você do que para mim. Hoje, apesar de parecer mais fácil, acho que está mais difícil. Na minha época era mais difícil para os homens. Há anos atrás, há 13 anos atrás, era mais difícil para os homens se casar. Hoje está mais difícil para a mulher, porque está faltando um homem. A maioria dos homens não quer ser mais homem. E eu não estou aqui julgando ninguém, cada um faz da sua vida o que quiser. Né? O povo aí tem a dizer: meu corpo, minhas regras. No nosso caso aí, é nosso corpo, as regras de Cristo. Se a gente quiser ir para o céu. No nosso caso da igreja. Agora o povo aí do mundo, eles vivem do jeito que quiser. Mas achar um homem hoje que quer honrar uma família, sustentar uma família, ser trabalhador, provedor do lar, está difícil. A turma quer viver só jogando videogame, né? Uns rapazinhos extremamente delicados, que tem medo até de barata. Como é que vai proteger a mulher? A mulher, ela precisa ser amada, ser protegida, ser cuidada, ser amparada, né?
Isso aí, a mulher precisa ser amada. E a mulher precisa também amar o seu esposo, cuidar dele. Então, quem tem os seus maridos aí, por mais difícil que eles sejam, segure eles, viu? Não está tendo maridão mais aí, homem não. Está difícil, o negócio está sério. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Olha só, o que tinha de mais valor na época? Água. 3 anos sem chover. Os ribeiros secaram. A água devia estar mais caro do que gasolina naquela época. Então Elias manda trazer um sacrifício de valor. Porque quer ver Deus fazer cair fogo do céu? Primeiro repare o altar. Depois entregue algo de valor a ele. Os profetas de Baal passaram uma manhã inteira clamando, gritando, se retalhando. Elias chega e fala: Deus, aleluia. E ele faz uma oração simples, uma oração culta, porque ele reparou o altar. Ele fez uma entrega de algo de valor, aleluia, louvado seja Deus. Ele tinha uma vida de comunhão em secreto. Quem tem uma vida de comunhão em secreto, ele não precisa falar muito em público. O pouco que ele fala, Deus já se revela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos irmão. Quem tem comunhão tem, quem tem, quem não tem. Leonard Ravenhill, ainda nesse livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele disse uma coisa, olhe para cá, não deixe nada tirar sua atenção. Ele disse uma coisa: se me perguntarem o que é unção, eu não sei responder, mas eu sei muito bem quem tem e quem não tem. Né? O que é unção? Unção, outros não, acabou. Né? Eu tive uma experiência, um congresso de irmãs que eu fui. E quando eu cheguei lá, tinha 2 cantoras para cantar. Uma supostamente conhecida e outra que ninguém sabia quem era. E quando passaram para essa cantora conhecida, ela falou: eu sou ex-esposa de não sei quem lá, um cantor sertanejo famoso aqui do Goiás. Não vou falar o nome por ética. E ela começou a se exaltar por ser isso e aquilo. E ela cantou, tinha uma voz bonita, cheia de técnicas. Cantou do jeito que a igreja estava, a igreja ficou. Daqui a pouco, a irmã, que ninguém deu nada por ela, passaram a oportunidade para ela: vamos ouvir a irmã aqui. Quando a irmã falou: cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, eu arrepiei todinho. Eu falei para o meu amigo: irmão, o que essa mulher tem? Ele falou: o que foi? Eu falei: você não sentiu não? Ele: o quê? Quando ela saudou os irmãos com a paz do Senhor, eu me arrepiei todinho aqui. Ele falou: sério? Aí ele prestou atenção, aí ele falou: nossa, ela tem algo diferente mesmo. Ela cantou numa simplicidade, aquele lugar tremeu de tanta glória, irmão. A glória desceu assim. Então, aleluia, quem tem uma vida de comunhão em secreto, aleluia, ele tem unção em público. O céu se abre diante dele em público. Não quer ver Deus se revelar? Tenha comunhão em secreto. Tem uma vida de oração, de busca em secreto. Ele ora, aleluia, e o céu se abre, e o fogo cai, consome o holocausto e ainda lambe a água de quebra. Aleluia! Oh Deus maravilhoso! Deus, ele é lindo, né? É justo. Aí, né, o sinal aconteceu, o profeta fica corajoso. Se ele estava com medo dos 450 ali profetas, dos outros 400, ou seja, dos 850, por ele estar sozinho, agora ele está macho, irmão, agora ele está bravo, né? Deus fez fogo cair do céu, um sinal extraordinário se manifestou, ele olha e fala: agora é hora de pregar. Aleluia, já que o fogo caiu, agora eu vou pregar. Dá uma olhada para mim, ó filhos de Israel. Até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se Deus é Deus, sirvam a Deus. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Mas os 2 não dá. Aleluia.
Não, você quer ir para outra religião? Vá. Mas não fique cocheando entre dois pensamentos, não. Aleluia. Consulta profeta de Deus, daqui a pouco vai consultar cartomante. Confuta homem de Deus, anda atrás de irmão. O que eu tenho visto de crente, eu estou falando de crente. Na verdade eu não considero isso crente, não. Se é crente está precisando de uns ajustes, aleluia. Busca Deus, aleluia, pedindo alguma coisa, pedindo a restauração do casamento, pedindo a restauração da família, pedindo para o marido voltar, pedindo não sei o que para os filhos. Daqui a pouco, aleluia, ele não vê nada que ele queria ouvir na igreja. Aí sabe o que ele faz? Vai lá atrás, vai bater tambor, vai buscar lá os orixás, vai buscar não sei o que. Irmão, aleluia, eu não sou contra as outras religiões. Estamos em um país em que todo mundo serve o que quiser. O que eu sou contra é você querer ser cristão, aleluia, e vir aqui no culto de adoração a Deus e daqui a pouco ir lá no culto de adoração a Baal. Vá lá se Jesus te manda lá para ir pregar o evangelho. Caso contrário, não dá para servir dois senhores, não dá para servir dois deuses. Ou Jesus é Deus na tua vida, ou Baal é Deus na tua vida. Não dá para viver entre duas linhas de pensamento. Precisamos de uma decisão. É fácil servir a Deus? Não é, senão todo mundo servia. A porta de entrada para o céu é estreita, mas dá para passar. Aleluia, nós vamos passar, nós vamos chegar lá, mas não dá para ficar dividido. Hoje eu quero Jesus, amanhã, hoje eu canto louvores, amanhã eu canto sofrência. Hoje eu danço igual Miriam dançou, amanhã eu estou dançando funk na festinha, aleluia, dancinha de depravada no TikTok. Não dá, nós temos que tomar uma decisão, irmão, aleluia. Como eu disse aqui, volto a pecar, somos frágeis, fracos e pecadores, inclinados para o mal, pecamos, erramos. Se você andar 24 horas comigo, você vai falar: nossa, esse irmão peca igualzinho eu peco, talvez até pior do que você, sou falho, frágil, pecador, mas não é isso que nos define. O que nos define é quem nós queremos servir, porque quando nós buscamos a Deus, Deus vai nos santificando aos poucos, Deus vai nos purificando aos poucos, mas tem gente que está dividido, ele não sabe se ele quer Deus ou se ele quer Baal. O irmão mesmo fraco, frágil, escolha Deus, aleluia. Eu vou dizer igual Josué disse: vocês escolhem a quem vocês querem servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. É essa a escolha que o crente deve fazer. Servir a Deus não é fácil, mas não dá para servir dois senhores. Não dá para a gente estar aqui apoiando os irmãos de círculo de oração que estão orando para que Deus salve o filho, a filha da irmã que está nas drogas, o marido da irmã, a esposa do irmão que está nas drogas, e daqui a pouco a gente está apoiando gente que quer que a maconha seja liberada. Não dá. Não dá para a gente estar aqui: oh Deus, livra o filho da irmã que está ameaçado pelos traficantes de morte, não deixa ele morrer não. Não dá para a gente chegar aqui: oh Deus, não deixa o filho da irmã morrer não. Oh Deus, a irmã não consegue ter filho, Deus, faz ela gerar filho. E daqui a pouco a gente apoiar pessoas que apoiam o aborto. Não dá. Não dá, não dá para a gente estar aqui orando para Deus abençoar a irmã com a aposentadoria e daqui a pouco apoiar quem está roubando a aposentadoria dos irmãos. Não dá para servir dois deuses. É questão de caráter, não dá para servir dois senhores. Não dá para ter dois princípios. Ou os nossos princípios são bíblicos ou eles são diabólicos. E nós devemos escolher princípios bíblicos. Nós devemos honrar ao nosso Deus, Criador dos céus e Criador da terra. Então Elias questiona o povo, né? Até quando? Olha a mensagem de Elias. Até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serve a Deus. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. E a Bíblia diz: e o povo não lhe respondeu nada. A gente pentecostal, quando a gente vai pregar, a gente quer até que os bancos pulem. Por um período da minha vida, quando eu comecei a pregar,
se o povo não desse glória, eu pregando, eu voltava para casa triste. Aí um dia Deus me chamou a atenção. Deus falou comigo, olha, Elias pregou uma mensagem direta do trono e ninguém respondeu nada. Esdras pregou de manhã até a tarde, um dia inteiro pregando, e ninguém deu um glória. Todo mundo caiu prostrado de joelhos, chorando, se arrependendo de seus pecados. Quando Estevão pregava, os fariseus, ao invés de dar glória, eles rangiam os dentes de raiva. Aí Deus falou comigo, se o povo der glória, pregue. Se o povo não der glória, pregue. Se o povo gostar, pregue. Se o povo não gostar, pregue do mesmo jeito. Aleluia. Eu vi um amigo meu dizer que a mensagem pregada, bíblica, ela sempre será um sucesso. Por quê? Ou ela vai servir de juízo para quem não recebeu, como ela vai servir de salvação para quem recebeu. Então, nós precisamos ter a audácia de Elias. Elias não está preocupado em sentar na mesa farta de Jezabel. Elias não está preocupado com a oferta. Elias não está preocupado com a aceitação, ainda mais nessa época, né? Que os supostos homens e mulheres de Deus têm medo de ser cancelados. Que me cancelem, irmão, aleluia. Eu não quero ser cancelado, é pelo céu, aleluia. Agora, para a terra, por pregar a verdade, aleluia. Homens e mulheres de Deus, me escutem, sejam machos, sejam fêmeas, enfrente esse sistema. Está na hora de homens e mulheres de Deus se levantar com a verdade, doa quem doer. Aleluia. Oh glória. Aí o povo caiu prostrado, dizendo só o Senhor é Deus. Aí eu vejo pastores com medo de pregar a verdade, com medo de perder ovelhas, com medo de perder membros. Irmão, se a verdade não libertar, nada mais liberta. Se tiver fogo no ministério, pode pregar. Não pode usar o púlpito para desabafar como se fosse verdade. Não, aí não. Pelo amor de Deus. Para atingir os irmãos, para jogar indireta para os irmãos, como se estivesse pregando a verdade. Não, prega a verdade. A verdade por si só, ela tem um efeito extraordinário. Elias prega e depois que ele prega, o povo cai adorando a Deus, dizendo só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias agora fala, ó, só que nós precisamos acabar com o ministério de Baal aqui. E não adianta nada eu pregar, o povo se converter e os profetas de Baal continuar por aqui. Pesado, né? Pesado. Não adianta nada, irmão. Um pastor pregar, doutrinar a igreja, ensinar, e daqui a pouco está patrocinando um artista gospel. Que vem, deixa o estrago aí na igreja, arrasta tudo. Irmão, irmão, quer ver? Irmão. Jesus. Isso não é um desabafo não, irmão. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Os caras conseguem arrancar em um culto aquilo que o pastor não arranca em um ano. Eles são profissionais da fé. Eles têm uma psicologia da oferta que convence você a tirar a aliança do teu dedo e entregar para eles. E nós não podemos aceitar eles nos nossos púlpitos. Não adianta nada a gente falar de Deus, reparar o altar, santificar a igreja e daqui a pouco trazer profeta de Baal só porque tem nome, só porque é conhecido, só porque é famoso, só porque arrasta multidões. Aleluia! Isso é muito sério, irmão. Eu sei que tem homens de Deus, que Deus deu nome, que Deus fez conhecido, mas são diferentes.
São homens de caráter, homens que não vão extorquir a igreja, homens que não vão estipular valores absurdos para pregar em lugar nenhum, homens que não vão fazer exigências absurdas, homens que não vão chegar lá e vão bagunçar na igreja, não, homens que vão lá fazer aquilo que Deus os mandou, e são homens conhecidos, aleluia, foquem neles, mas a igreja precisa entender, nós devemos focar em caráter, né? O sacerdote Eli, os filhos dele eram filhos de Baal, ou eram, como nós possamos dizer, eram filhos de Belial. E ele não fazia nada com os caras. Ana estava orando e ele estava julgando Ana como se fosse uma filha de Belial. E Ana falou, a tua serva não é filha de Belial. Filho de Belial eram os filhos dele lá. Então, nós tendo o sacerdócio real sobre nós hoje, porque o sacerdócio real está sobre a igreja hoje, você sabe disso, né? Nós não podemos agir como o sacerdote Eli agiu, né? Colocar filhos de Belial no altar com honra e desprezar quem é de verdade, quem está orando de verdade. Não, nós vamos aprender a honrar. Tem muita gente que é muito usado por Deus, que tem mensagem do céu, pode não arrastar multidão, irmão, aleluia, mas se pregar a verdade está valendo, porque se uma vida se converter, multidões de pecados são encobertas, e é isso que Deus quer. Aí ele acaba com os profetas de Baal. É porque nós precisamos. Aquilo que é de Baal precisa ser exterminado. Aquilo que não condiz com a nossa fé precisa ser arrancado do nosso meio. Se coloque de pé em nome de Jesus.